Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 17 de março, terça-feira, e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. Se você é novo por aqui, nossas boas-vindas e saiba que por aqui você fica por dentro de tudo que rola durante o dia. E para conduzir essa conversa tem eu, Suzana Rezende, e divido os mix com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Uma ótima terça-feira para você que tá aí pelo trânsito, no trabalho ou tentando organizar o dia no meio da correria. E é para você que a gente traz tudo o que importa para tua rotina. Hoje a gente vai falar de clima porque o governo lançou um plano ambicioso para reduzir as emissões de carbono e tentar colocar o Brasil numa rota mais sustentável. E não é pouca coisa não, viu? Um levantamento mostra que milhões de brasileiros já tiveram que sair de casa por causa de eventos extremos como enchentes. E tem mais, a gente também fala de uma oportunidade para quem quer sair do vermelho com um mutirão nacional de negociação de dívidas, além de uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema bilionário envolvendo aposentadorias e pensões. E por aqui tu já sabe, é informação direta, contexto e análise. Então bora ajustar o volume do café e do fone porque o ABCcast já está começando. É isso aí, pessoal, e a gente abre falando sobre mudanças climáticas. Então, olha só, ouvinte, olha só, JP, o governo federal lançou o Plano Clima, com uma meta bem ousada: reduzir entre 59% e 67% das emissões de carbono até 2035, tomando como base os níveis de 2005 e mirando zerar as emissões até 2050. E o interessante é que não foi um plano feito somente dentro do governo. Ele começou a ser elaborado em 2023, teve participação de cerca de 24 mil pessoas, reunindo quase 5 mil propostas antes de ser consolidado por um comitê com 25 ministérios. Além da meta, o plano traz estratégias tanto de mitigação quanto de adaptação. Ou seja, não é só reduzir poluição, mas também preparar o país para lidar com eventos extremos que já estão acontecendo, como enchentes, secas e deslizamentos. Inclusive, a ministra Marina Silva foi direta no ponto ao falar que emergência climática, citando tragédias recentes em estados como Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo. E o plano vem com um financiamento pesado, incluindo mais de 33 bilhões de reais só do Fundo Clima para esse ano. Isso, ouvintes, eu já vivi na pele e presenciei gente perdendo absolutamente tudo de uma hora para outra. Casa, móvel, lembrança, papel, foto de família em meio ao barro no chão. E às vezes até uma sensação de recomeço se perde, pois nem sempre existe a chance de recomeçar. Então, amigos, esse tipo de plano, ele parece promissor e importante demais, justamente porque tenta tirar o debate do campo da abstração e colocar a emergência ambiental no tamanho do problema real. Isso não é assunto para seminário ou documento bonito do governo. É enchente, calor extremo, deslizamento, cidade despreparada e vida virando de ponta cabeça. Então, quando o país, através dos seus governantes, sejam eles quais forem, fala em meta, financiamento e adaptação, o que está realmente em jogo é a capacidade de nós, como sociedade, de impedir que esse tipo de tragédia se torne mais uma rotina administrativa em planilha de Excel. Muitas vezes a gente começa a se importar quando a água bate na porta, só que dessa vez, infelizmente, a água já invadiu lares, já invadiu casas e já tá mais do que na hora da gente conseguir mudar, nem que seja um pouquinho. São metas muito ambiciosas, principalmente pelo tempo em que foi planejado, mas é o que precisa ser feito. A gente precisa fazer realmente uma mudança radical para mitigar tudo isso que está acontecendo, para adaptar
para que a gente pare de destruir o planeta, afinal a gente está destruindo a nós mesmos também. Então, surge aí uma faísca de esperança de quem sabe a gente consiga dar conta de tudo isso e que esses desastres não sejam mais tão recorrentes e nem tão desastrosos da forma que tem sido. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelo mutirão de negociação de dívidas. Então, olha só, ouvinte, o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas vai até dia 31 de março e pode ser uma boa chance para quem quer colocar as contas em dia. Tem desconto, juros menores e até troca por crédito mais barato, e tudo online, inclusive pelo consumidor.gov. Além disso, a iniciativa ainda ajuda o consumidor a entender melhor suas finanças e evitar o superendividamento. Parque Jardim Primavera. Depois de anos de espera, São Miguel Paulista finalmente ganhou o seu primeiro parque público, o Jardim Primavera. A nova área verde já abre com mais de 27 mil metros quadrados e estrutura completa de lazer, convivência e contato com a natureza. E rolou até um cuidado especial. Os cachorrinhos que já viviam por lá ganharam um cantinho para chamar de seu. Isso mesmo, os pequenos receberam uma vilinha para continuar morando no mesmo espaço. E agora, para fechar o giro, vamos falar do modelo escola lá de Cubatão. O governo de São Paulo vai levar para 100 escolas da rede pública um modelo inspirado na Escola Estadual Parque dos Sonhos de Cubatão, premiada internacionalmente pela superação de adversidades. A proposta traz integração com a comunidade, cultura de paz e mais autonomia para professores, respeitando a realidade de cada unidade. A ideia é replicar práticas que ajudam a transformar a escola, que já foi conhecida como, entre aspas, Parque dos Pesadelos, em uma referência positiva. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com o Mutirão Nacional de Negociação de Dívida, e teve também um novo parque público em São Miguel Paulista e finalmente um modelo de escola de Cubatão que vai inspirar outras unidades da rede. E se tu quiser acompanhar em detalhes alguma das histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí, JP. E voltando aqui para o noticiário, a gente volta com o assunto da primeira notícia, que é sobre eventos climáticos, só que dessa vez a gente vai falar sobre os brasileiros que foram afetados por esses desastres. Então, olha só, um levantamento revelou um dado bem impactante. 24% dos brasileiros já precisaram sair de casa temporariamente por causa de eventos climáticos extremos, como enchentes, incêndios ou ondas de calor. E nos últimos 12 meses, os principais impactos sentidos pela população foram calor extremo, citados por 48%. Falta de energia elétrica por 42% e tempestades fortes por 35%. Ou seja, não é algo distante e já faz parte do nosso dia a dia. Outro ponto curioso é que 81% das pessoas dizem já ter ouvido falar em adaptação climática, mas só 13% afirmam realmente entender bem o conceito. Então ainda tem um gap de informação por aí. Mesmo assim, a percepção é clara. 70% acham que esses eventos estão mais frequentes e a maioria apoia mudanças nas cidades, como obras e novas regras de construção, mesmo que tragam custos ou transtornos no curto prazo. Esse dado traz pra gente um peso enorme, porque mostra que crise climática já deixou de ser apenas um assunto sobre o futuro. É sobre o agora. Sobre o agora para que haja presente. O assunto aqui é muito urgente, pessoal. O tema entra na sala, molha a casa, derruba a energia, altera a nossa rotina e empurra muitas pessoas para fora do lugar onde elas moram.
E talvez o mais sério aqui seja justamente isso. O brasileiro já tem os efeitos de cada pancada recebida por esse tipo de evento climático extremo. E, entretanto, talvez nós ainda não tenhamos recebido com a mesma medida os pontos como informação, estrutura e preparação necessária para lidar com um tema, como eu já disse por aqui, não é mais um tema do amanhã, ele é o hoje, é o agora. É um grande ponto sobre mudanças climáticas, principalmente sobre meio ambiente, que é um desafio tanto governamental quanto para comunicadores como nós, é passar essa informação de forma clara, né? Então, por exemplo, ano passado nós do ABC do ABC estivemos presentes na Bienal do Lixo, que é uma bienal que ocorre em São Paulo, para falar sobre resíduos sólidos e suas destinações, né? Então, como que a gente vai tratar o lixo, como é que a gente vai reciclar, e é muito difícil de passar isso de forma clara, e agora eu acho que esse é o mais importante. O governo sim precisa tomar as suas medidas, mas a população também precisa saber como isso afeta ela e como ela pode ajudar também, e tudo isso precisa ser de forma clara e precisa ser reestruturado também a forma que essa informação é passada. E agora vamos falar sobre a Operação Sem Desconto, mas dessa vez numa nova fase. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União colocaram mais uma fase na rua para investigar fraudes de aposentadorias e pensões, e a chamada Operação Indébito. Isso mesmo, Su. Essa ação é um desdobramento da Operação Sem Desconto e apura um esquema nacional de cobranças indevidas nos benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. E vou te falar que a operação é grande, viu? Já estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão e outras medidas no Ceará e no Distrito Federal, com autorização do Supremo Tribunal Federal, o STF, sob relatoria do ministro André Mendonça. E o tamanho do problema impressiona. A estimativa é que essas irregularidades tenham tirado cerca de 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Agora, a investigação tenta esclarecer crimes como fraudes em sistemas, estelionato e organização criminosa. Mas olha só, pessoal, quando um golpe bate a porta da aposentadoria, ele não chega apenas para levar o dinheiro. Ele rouba também a tranquilidade de quem já vive fazendo conta apertada, que depende do valor para remédio, para comida, para aquela sobrevivência básica do dia a dia. E isso torna tudo ainda mais grave. Porque mexer no benefício de aposentado e pensionista é atingir justamente quem já deveria estar sendo resguardado e não exposto a esquemas e tramóias criminosas. E o pior, localizado justamente dentro do próprio sistema que jurou protegê-lo. Exatamente. É preocupante, né, JP? A gente ter que ter uma operação desse nível, porque nem os que já trabalharam e estão curtindo a sua aposentadoria podem ter descanso, que era o descanso tão merecido, já que eles já prestaram tantos anos de serviço. Mas agora que tudo foi desmascarado, as pessoas sim precisam ser punidas e responsabilizadas pelos seus atos. E agora vamos para o nosso quadro queridinho, o Quem Disse Isso? Que, para você que não conhece, é o momento que a gente para, reflete e traz uma frase para você pensar, anotar no caderninho de inspiração, enquanto tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então o JP vai trazer pra gente a frase de hoje. E bora que hoje a frase tá bem filosófica, hein, Su? Vamos lá. 1000 palavras não deixam uma impressão tão profunda quanto uma única ação. Repetindo, 1000 palavras não deixam uma impressão tão profunda quanto uma única ação. E é isso. Dá pra adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Olha, JP, bem que você disse que realmente a frase de hoje tá profunda, hein? E é uma provocação e tanto, mas eu acho que esse daqui não dá pra adivinhar quem é o autor, não. Então, vamos lá. Quem disse isso foi
Henrik Ibsen, um dos maiores nomes do teatro mundial. E tá explicado, o dramaturgo entendia de expor verdades e deixou um recado bem direto, com menos discurso e mais atitude. E o que essa frase faz é expor uma mania muito contemporânea, a de achar que posicionamento verbal já basta por si só. Mas não basta. Palavra tem peso, claro, mas ação é o que confirma caráter, convicção e, sobretudo, compromisso. Então, no fim, todo mundo gosta de falar a frase de efeito. Difícil mesmo é sustentar o que se diz quando a vida cobra coerência, porque é nesse momento em que o discurso deixa de ser pose e vira verdade, ou senão, acaba desmoronando. É isso aí. E é com essa reflexão de que a gente precisa ser muito mais que o discurso e ser ação, inclusive quando a gente fala de meio ambiente, é que a gente termina mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É no YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta acessar a sua preferida, nos procurar e dar o play. E olha, se tu gostou do episódio, conta pra gente o que achou. Vale crítica, elogio, sugestão ou até aquela pauta curiosa que só você encontrou pelo caminho. A gente tá sempre escutando vocês, então aproveita e passa pelo nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial. Porque, como sempre, tu já deve saber, né? A nossa conversa sempre continua por lá. É isso aí. E lembrando que se você quiser se manter informado sobre tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo, o nosso site ele não para. Acesse abcdoabc.com.br que lá tem notícias fresquinhas só pra você a todo momento. E antes de encerrar, a gente deixa aquele nosso abraço pra você ouvinte que tá no trânsito, voltando do trabalho ou em casa mesmo, relaxando na poltrona. A gente agradece demais pela tua companhia desse lado do fone. É uma honra fazer parte do teu dia a dia. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café passado. No mesmo compromisso de sempre, seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.